Boker Tov, Sarahaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, bom dia, boa tarde, boa noite. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Ohayou. Ohayou é japonês, eu já falei, né, para vocês. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos para a Mishnah 2 do capítulo 2 do Pirkei Avot. Qual Pirkei Avot? Este. A ética do Sinai, do Sr. Irving Bumim. Avram Fried. Está na playlist do canal também essa música. Eu estou tão feliz hoje e essa música ela é maravilhosa. Ética do Sinai. Aprendermos a conduta, conhecermos a conduta, integralizarmos a conduta ética e moral dos sábios da Mishnah. Ou discordar deles, tranquilo. Agora aquele K que eu descobri, K para pausar. Eu tenho 7 graus de problema nos olhos, 7. Então o meu óculos ele é para perto, para meio e para longe. Por isso eu tiro, porque para mim ele não está funcionando mais, cada vez está pior. Então, hoje nós vamos continuar o nosso estudo da ética do Sinai, né? Esse livro do Sr. Irving Bumim, o que ele é? Ele é as máximas dos sábios da Mishnah e uma interpretação ou um comentário dele mesmo. Claro que ele vai citar outras pessoas e assim, como sempre é feito nas interpretações. Mas esse é um livro sem discussões, não é? Sem discussões. Desculpe. Então, o que significa isso? Significa que esse espaço aqui é nosso. Significa que ali na linha dos comentários é para nós comentarmos, é para vocês comentarem. Por quê? Porque aqui não existe uma instituição de lei. Então lá no Talmud nós temos muitos tratados, né? Todas as leis estão minuciosamente elaboradas, não, mas elas estão elaboradas também, mas tudo aquilo que foi discutido na Mishnah e na Guimará está lá de forma organizada para quê? Para que o povo, com o decorrer dos anos, fosse compreendendo o que estava na Torá. Já sabemos disso, é a lei oral, né? A lei oral que é uma irmã gêmea da Torá, só que esta fala conosco, né? A Torá nos escreve as coisas, nos diz, mas como agir está no Talmud. Mas o Pirkei Avot é aquele momento dos sábios onde eles então falavam e dialogavam, ou pode até ser que discutissem, mas é as máximas deles mesmo sobre assuntos de conduta. Então, aqui nós podemos interpretar de várias maneiras. Aqui nós podemos viajar no que eles disseram, no que eles pensaram, porque eles eram grandões. Então, quando nós falamos da lei alimentar, quando nós falamos dos sacrifícios, quando nós falamos das penas, nós estamos lá numa lei jurídica. Aqui nós estamos em leis subjetivas, em leis de conduta e ética. Eu quero explicar uma coisa para vocês antes de eu começar aqui. Vai ser um pouco difícil de ler, mas eu quero explicar o seguinte. Nós não vamos entrar no assunto ética e moral propriamente dito. O que é ética e o que é moral? E eu vou explicar por quê. Assim como nas escolas existia a mais conhecida, Hillel e Shammai, que eram bem controversas, embora estudassem juntos e se conhecessem, enfim, fossem contemporâneos, sempre estavam divergindo. Assim é na nossa vida até os dias de hoje. Então eu vou contar algo particular para vocês, bem particular, mas talvez algumas pessoas sintam-se assim também. Existem pensamentos filosóficos sobre ética e moral que são a maioria, e existem pensamentos sobre ética e moral
que são a minoria. A minoria dos filósofos ou dos estudiosos pensam daquela maneira. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei por que cargas d'água Shem me fez assim, mas geralmente eu me afinizo e penso como a minoria. Então, vocês podem discordar, porque provavelmente se eu sou a minoria, não é? Então, por que nós não vamos falar o que é realmente ético e moral? Nós vamos abordar, vamos ler a Mishnah, vamos sempre abordar, e eu quero dizer para vocês como é o meu pensamento, e ele não é só, tá? Eu não quero dizer que só eu penso assim, não, é uma minoria, tá? E isso aconteceu porque eu já defendi uma monografia monografia acadêmica, onde eu pensava como a minoria. Então a banca examinadora teve um pouco de dificuldade, porque eles pensavam como a maioria. Assim como Maimônides pensava ou pensa porque está vivo em nós, como a minoria. Então ele tinha muitos problemas com relação a isso, mas isso não significa que está errado ou que está certo, nós precisamos discutir. O que eu quero dizer é que o Talmud, na parte das leis, nós não temos o que discutir. Nós podemos dizer, olha, eu acho que hoje não cabe mais isso, não cabe mais aquilo, porque ele traz o que está na Torá e ali como vai ser. Então a pena de morte, então os açoites, tudo aquilo que nós já conversamos. Mas quando se fala de ética e moral, nós estamos falando com algo interior nosso. Nós estamos falando com uma singularidade nossa, nós estamos falando para nós, como seres, como cidadãos, como membros de uma comunidade, de uma sociedade, onde nós queremos fazer alguma coisa, nos colocarmos ali com o nosso pensamento, tá? Não significa que você tem que ser militante, eu não sou militante. Mas como que você se coloca diante de uma situação social, de uma situação da comunidade, como você se coloca? Você se coloca conforme a sua ética e a sua moral, a sua conduta. Como é a sua conduta? É claro que, mesmo não sendo lei aqui jurídica, a sua conduta vai dizer muito daquilo que você vai sofrer como sanção ou não na lei jurídica, né? Se você achar que roubar é certo, você vai roubar e vai para a cadeia. Se você achar que matar é certo, então essa sua conduta ela é importante nesse sentido. Mas aqui o que eu quero deixar claro, vou pegar a minha água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakal nehiad bevara. O que eu quero deixar claro é que, naquele momento, então, vou contar. Naquele momento, e a maioria dos filósofos até nos dias de hoje, vocês vão pegar grandes nomes, tá? Grandes nomes de pensadores, grandes nomes de filósofos, e até mesmo cientistas, quando falam de conduta, onde eles dizem que a moral é algo da conduta da sociedade. A moral se modifica, a moral é como está acontecendo ali no momento. Então ela pode se modificar. E a ética é aquilo que nós trazemos conosco, aquilo que nós pensamos, aquilo que como nós agimos. Pois este é, a grosso modo, o pensamento da maioria. Pois eu penso como a minoria. No meu entendimento, quando você diz assim, mas qual é a moral da história? Mas você não tem moral para me dizer isso. Eu vejo a moral como algo subjetivo, algo nosso. E a ética, sim, a conduta que nós temos ou que nós fazemos com relação à nossa moral. Quer dizer, se você for uma pessoa com uma moral baixa, com uma moral ruim, com uma moral imoral, você vai ter uma conduta ética, que para mim é objetiva, uma conduta ética errada, nociva. Mas se você for moralmente decente, você terá uma conduta ética decente. Então eu vou resumir. Moral, no meu entendimento e na minoria, tá? Moral nós trazemos conosco. É subjetiva e nós podemos mudar. Por quê? Porque pessoas inteligentes mudam de ideia, né? Então nós podemos mudar, nós podemos aprender. Mas a ética é como nós pegamos essa nossa conduta moral e colocamos na vida
prática. Então, a ética é a moral colocada na vida prática. E você pode discordar de mim, dependendo da escola que você estudou, que você seguiu, filosoficamente falando. Então é isso, tá? Moral é subjetivo, ética é na prática. Por isso que um dia eu comentei que o que significa estética. Estética é a ética da beleza. Bom, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nós podemos conversar e nós podemos comentar e nós podemos interagir e nós podemos discordar até mesmo das máximas dos sábios. O que nós não podemos e não devemos é modificar, subtrair ou enxertar coisas na lei divina escrita, a Torá. No Talmud nós também não mexemos porque ele tem uma época, não é? Hoje a pena de morte é uma coisa discutida. Lá não era uma coisa mais discutida. Tinham assim, assim e assim, como vimos no Talmud. Eu quero que vocês compreendam isso. Então, por favor, sintam-se à vontade para divagar o quanto quiserem nos comentários e realmente comentem o que vocês pensam e o que vocês não pensam, o que vocês quiserem. Eu vou ler então a máxima da Mishnah 2, do capítulo 2, tá? E eu vou ler devagarzinho porque, pelos motivos que eu já disse, ela não é transliterada, eu preciso compreender aqui o hebraico, me fica difícil às vezes, e pelos olhos. Então, vamos lá. Rabban Gamiliel, Benoshel Rabi Yehuda Hanassi, Omer. Já reconhecemos Yehuda Hanassi, né? Compilador da Mishnah. Yafé Talmud Torah in derech eretz. Shegiot, Shneihem, Masha Kahat. Aon. Vikol Torah Shein Ima. Melako, sofá. Betzela Vegoreret Aon. Vikol Hauskin in Hatzibur. Yehu Oskim Imahen Leshem Shamaim. Shezhut. Que rei, Shezhut. Avotam, Mesayatam, Vetzidkatam, Omedet. Laot. Veaten Maale, Ani Aleichem Sakar, Arbe Kilu Asitem. Bem devagarzinho, vocês viram, sem dificuldades, nós vamos ler a tradução no livraço. Rabban Gamiliel, o filho do Rabi Yehuda Hanassi, diz: é bom estudar a Torá e ter simultaneamente um trabalho, pois se ocupar com ambos faz esquecer o pecado, e todo estudo da Torá que não for acompanhado de um ofício é vão e conduz ao pecado. Todos os que se esforçam pela comunidade, que o façam por amor ao Eterno. Assim, o mérito dos seus antepassados os amparará e sua justiça permanecerá para sempre. E quanto a vós, disse Hashem, vos concederei grande recompensa, como se vós o tivesses feito. Então, nós vamos hoje fazer a primeira parte, não vamos fazer inteira, uma Mishnah longa, e que eu espero que me venham assim inspirações para nós conversarmos bastante sobre ela, porque as máximas dos sábios, elas aqui são para modificar a nossa vida, aqui são para transformar a nossa vida, né? Nesse momento, trazer do passado o que pode modificar o nosso presente e, consequentemente, o futuro nosso e da humanidade, né? Porque conforme nós vamos nos modificando, se modifica o nosso entorno, também depende de nós. Então, nós vamos começar aqui do começo, quando ele fala que há uma necessidade de você ter um trabalho. Lembram que em algum momento, que eu não me lembro em qual capítulo, do nosso estudo do Talmud,
Nós vimos grandes estudiosos de Torá, onde não só quando o menino, vamos falar do menino, né, o judeu, ia para Yeshiva, ele precisava que os pais o bancassem financeiramente, né, até os dias de hoje. Mas existia uma determinada época que não se bastava estudar simplesmente a Torá. Bom se fosse, que fosse aquelas pessoas determinadas, olha, você vai ser um estudioso da Torá e nós vamos patrociná-lo para que você cresça em Torá e passe para nós. Os dias de hoje é diferente. Então, naquele momento, lá atrás, alguns eram ferreiros, alguns eram, não é carpinteiros, marceneiros, não sei, mas tinham várias profissões. Por quê? Porque não conseguiam se manter estudando o dia inteiro Torá. Nós temos a história do Rabi Akiva, que é uma exceção, onde sua esposa fez absolutamente tudo o que pôde para que ele fosse estudar, para que ele fosse aprender. E conseguiu que se transformou num dos maiores rabinos já vistos, né? Um dos maiores da história judaica. Então, nos dias de hoje, se veja, isso é antigo, mas aqui nós já podemos trazer nos dias de hoje. O estudo da Torá é uma mitzvah, a maior, né? A maior de todas. Mas nós precisamos nos manter, nós precisamos manter o nosso corpo vivo. Nós precisamos nos alimentar, nos sustentar, ter as outras coisas da vida. Então, às vezes a pessoa diz, mas você vai cobrar. Eu já falei isso para as pessoas. Eu já disse para uma pessoa religiosa, aí você vai cobrar isso aí que não, a pessoa não estava cobrando. Então eu quero que uma coisa aqui fique bem clara. Uma coisa é você viver da sua religião, viver, né? Aquela história que nós já conhecemos dos sacerdotes assalariados ou aquelas pessoas que chamam para dentro do seu, vou chamar de templo, não quero falar igreja, mas enfim, que traz para dentro do seu centro de estudos, te conta histórias, mas você acaba ficando com o bolso vazio. Mas tem muitas pessoas lá que são prósperas e ricas e você tem a impressão de que se você ficar pagando e sustentando eles, você também vai enriquecer. Algumas coisas bem ruins nesse sentido, então não é isso. Mas quando você ajuda alguém no estudo de Torá, tá? Você está fazendo uma tzedakah. E a tzedakah também é uma obrigação. Então sim, você pode ajudar inclusive o meu canal. Você pode ajudar quem você quiser nesse sentido. O que não pode é uma pessoa ficar, eu quero estudar Torá, eu quero viver de estudar Torá e você vai ter que me sustentar. Não, isso não existe mais. Isso já era um problema naquela época. Até porque você precisa ser um pouco de tudo. Você precisa engajar na sociedade de uma maneira completa, né? Nós vamos ler aqui o comecinho, vocês já vão compreender. O Rabban Gamliel considera como certo e indiscutível que o estudo e prática da Torá devam constituir nossa primeira e mais importante atividade. Vejam bem, primeira e mais importante atividade. Ele não está dizendo que não temos que ter outras atividades e nem que não existam outras importantes. Para ele, isto é evidente por si mesmo, por isso ele nem fala disso. É evidente. Ele apenas acrescenta que, junto com a Torá, você deve se ocupar de Derech Eretz, que lemos lá em cima, que geralmente é compreendido como uma ocupação ou ofício. Qual é a sua profissão? Qual é o seu ofício? Significando um meio de vida, algo necessário e útil para ajudar a construir e manter uma comunidade civilizada. Aqui eu vejo algo bem importante e eu não estou diminuindo outras religiões, porque tem uma em especial que eu acho muito bonita, mas existem algumas vertentes desta religião que eu realmente não vou dizer qual é, que eles se afastam da comunidade, que eles se afastam por completo da sociedade, vivem retirados, são mantidos por devotos, são mantidos pela sociedade de alguma maneira, para se elevar,
para estudar, para meditar. Quando é um sentido tão individualista assim, isto é egóico, isto é egoísta. Porque se eu estou aqui, se eu compro um livro aqui, estudo que nem uma louca, levo, interpreto, estudo aqui, tenho o meu trabalho, tenho a minha família, às vezes não dá tempo, às vezes eu não consigo gravar no domingo, às vezes eu mando vídeo num dia que não era naquele dia e daí tá uma confusão e tal. Se eu faço tudo isso e guardo tudo isso pra mim, eu sou uma egoísta. Eu sou uma egoísta. Onde está o meu altruísmo? Quer dizer, eu estou trabalhando para elevar a minha alma, mas os outros que se lasquem. Não. Todas as coisas que nós aprendemos, nós precisamos e nós devemos compartilhar, né? Nós podemos ouvir controvérsias, nós podemos aprender com os outros, nós não podemos nos omitir de algo que nós aprendemos. Você aprende uma Mishnah, uma máxima de um sábio, uma máxima maravilhosa que pode ajudar a modificar a vida de uma, de duas, de três pessoas, consequentemente da humanidade, e você guarda para você? Eu aprendi que não se mistura leite com carne, mas eu não vou contar para ninguém, eu vou deixar que todo mundo faça assim, mas eu aprendi. Agora eu sei que aquela determinada pedra no peitoral, agora eu sei que aquele determinado ritual que existe significa isso, cabalisticamente. Eu sei que isso é positivo para minha alma, eu sei que isso é negativo. Eu guardo para mim e não conto para você. Então isto é egóico. Esta elevação de alma fica capenga. Nem acho que Hashem dê tanta importância assim para essa elevação, porque vai ter que, sabe que eu acredito em reencarnação, vai ter que voltar muitas vezes para cá. Sobre esse negócio de reencarnação, quero dizer o seguinte: algumas pessoas dizem que existem duas correntes, a corrente que acredita e a corrente que não acredita dentro do judaísmo. Bom, então eu vou explicar uma coisa para vocês aqui, muito simples. Se nós estivermos falando de judeus comuns, ou Bnei Noach comuns, sim, vai ter essas duas vertentes. Se nós estivermos falando de rabinos ortodoxos, religiosos mesmo, estudiosos de verdade, que conhecem o Arizal, sim, então não tem duas vertentes. Todos sabem que a alma reencarna. Sim, sinto muito quem tem dúvidas. Sim, reencarnamos. E mais ainda, quem faz as preces da manhã, principalmente as preces da noite, e quer ser um Bnei Noach, tá? Porque nós estamos aqui no canal Bnei Noach, e quer ser realmente um Bnei Noach, seguir as 7 leis, mas também fazer as preces, quer fazer as preces, vai ter que omitir uma das preces que fala justamente sobre isso. Que eu seja perdoado pelas coisas que fiz nesta ou em qualquer outra vida. Então, não sei por que dei este adendo, que fique claro. Quem lê o Arizal, quem estuda Arizal, quem pensa que há essas vertentes dentro de um rabino ortodoxo, religioso, tá? Ou uma mulher mesmo, ortodoxa, religiosa, estudiosa, que estuda desde a Torá até a Kabbalah, sim, não existem vertentes e existe reencarnação. Vamos lá então, que não sei por que dei esse adendo, mas dei. O que eu quis dizer com isso, me lembrei agora, é o seguinte. Lembra uma vez que eu falei um termo gíria? Eu gosto um pouco de gíria. Não sabe jogar, não desce pro play. Se você não crê em determinadas coisas, você não está engajado no judaísmo. Se você acha que pode modificar, como alguns profetas que achavam que podiam modificar, eram falsos profetas. Então você é um falso Bnei Noach, então você é um falso judeu, você é um meio isso, meio aquilo, aquela história. Então, não sabe jogar, não desce pro play. As coisas são como elas são. Ou você segue e acredita em tudo, ou você não segue e acredita em meia boca. Então você vai procurar outro lugar. É difícil dizer isso, sabe? É difícil dizer isso, principalmente num vídeo, mas isso é real. Se eu penso, por exemplo,
que eu não devo ser recatada, que eu devo usar mini saia e blusinha bem curtinha e andar me refestelando por aí, então eu não entendi as normas, então eu não entendi as leis de recato. Então eu não sou obrigada, eu sou batunor, não, eu não sou obrigada. Não vai alguém chegar ali e me dizer, olha, você está vestido errado, vou... Não, isso não vai acontecer. Mas eu estou destoando do grupo. Eu não estou na mesma conduta ética e moral do grupo. Isso é porque a vote. Então, a ética dos pais. Vamos continuar. Bom, porém, eu parei na parte de uma comunidade civilizada, tá? Porque para ter uma comunidade civilizada precisamos ter pessoas com ofícios. Não pode só ficar estudando. Tem que fazer todas as coisas. Porém, o Rabban Gamliel, né? Ben Yehuda Hanassi, filho do rabino Yehuda Hanassi, compilador da Mishnah, não achou necessário ensinar que há uma vida de trabalho e atividades comerciais deva ser adicionado o estudo da Torá. Ele não achou importante, porque ficou óbvio para ele. Uma vida sem Torá é impensável para ele. Então, sim, você pode trabalhar o dia inteiro, você tem que ter um horário. É você que precisa se adaptar à Torá e não a Torá a você. Né? Nós nos adaptamos à Torá e não a Torá a nós. Isso não significa que nós vamos viver às custas dos outros, então nós vamos ter o nosso trabalho, mas em primeiro lugar vem a Torá. E te digo, gente, coloca a Torá em primeiro lugar na sua vida. Na verdade, coloca Hashem. Hashem acima de absolutamente tudo. Aí ele te deu o manual, você usa o manual daquele que está acima de todos nós e o resto vem por acréscimo. Incrivelmente, aquilo que parecia impossível acontece. As coisas boas, né? Ele meramente achou necessário alertar que uma pessoa adulta não deve exclusivamente estudar a Torá, mas também combinar isto com uma ocupação útil e produtiva, né? Outra máxima aí bem mundana: quem vive não serve para viver. Você tem que servir a Hashem, você tem que servir ao próximo, então você tem que ser útil, né? O termo Derer Eretz também pode significar maneiras adequadas de etiqueta, as normas do comportamento decente. O estudioso rústico, grosseiro e desarrumado reflete vergonha sobre a Torá. Às vezes a gente pensa, por que tem que estar arrumada? Você não precisa estar cheia de joias, não precisa estar maquiada, e o homem não precisa estar assim, não sei o que o homem usaria, cheio de coisas e roupas mais caras, mas as suas roupas devem estar limpas, o seu corpo deve estar limpo, você deve estar com as mãos limpas para estudar a Torá. Nós precisamos disso. Porque nós somos, a imagem e semelhança de Hashem, porque nós somos uma versão miniatura de algo muito maior, né? Tudo que nós fazemos aqui reflete lá e de lá vem para cá. Há uma reciprocidade. É como se existisse uma forma, num plano que não enxergamos, e nós fôssemos o produto desta forma. Esta forma deve estar limpa. Estejam suas roupas brancas, sempre brancas e limpas, porque você não sabe que hora, que momento Hashem vai te chamar, porque é assim que deve ser. Então não é soberba, ou não é soberba a palavra, se achar ou colocar, não, é manter as suas roupas limpas, a sua alma pura, a sua conduta reta. É isto que significa. Por quê? Porque a pureza não significa esta roupa de fora limpa. A impureza não significa esta roupa limpa. Você está com uma roupa branquinha, mas é um impuro por dentro. As coisas andam juntas. Então não vá orar para Hashem todo sujesmundo, esgualepado, sujo, sem escovar os dentes, essas coisas. Coisas tão simples, né? Bom, o Rabban Gamliel exorta e conclama o Ben Torá. Aqui fica parecendo, o filho, não, é o estudante, é o homem da Torá, tá? O Ben Torá é o homem da Torá. A agir em seus afazeres diários entre as pessoas,
de acordo com o status, ilustração e instrução que o estudo da Torá lhe outorgou. Que a ética e o decoro da Torá não se detenham nas portas do Bet Midrash, tá? Da casa de estudo. Dirija seus negócios dentro do espírito da Torá. Permaneça honesto, honrado e justo. Eu gosto muito desta parte, porque a não ser que eu esteja interpretando errado, e aquele que pensa que a moral é objetiva, ele vai interpretar da maneira dele. Mas aqui fica muito clara esta ética como sendo ela a objetiva, né? Então, que a ética e o decoro da Torá, objetivamente, da Torá, não se detenham nas portas do Bet Midrash. Dirija seus negócios dentro do espírito da Torá. Então, permaneça honesto, honrado e justo. Esta é a sua moral. Moralmente honesto, honrado e justo. A moral, para mim, é subjetiva. A Torá determina: não falsearás no julgamento, nem na medida de comprimento, peso ou capacidade. O rabino Yitzhak Isher, chefe da yeshiva de Slobodka, nunca li direito, citando o Midrash Sifra, dizia que o termo julgamento, que geralmente se refere a processos judiciais nos tribunais, é usado aqui com respeito a questões de pesos e medidas, né? Pesos e medidas. Me lembrei do Midá, que nega do Midá, que são mencionados após este versículo. A Torá diz a um mercador que está medindo 1 metro de material. Neste momento, você é o juiz e a sua ação equivale a uma decisão judicial. Este é um caso em que estão envolvidos você e o seu cliente. Certa quantidade de mercadoria é para o seu cliente, o resto fica consigo e uma soma em dinheiro troca de mãos. Essa é a venda, né? Quando as pessoas falam que pagar é uma troca de energia. Parecido, né? O que ele quis dizer aqui é que se você der 99 centímetros em vez de 1 metro, você que é o vendedor, você rouba. Já falamos disso. Mas se você cobrar menos do que o preço justo, estará enganando a si mesmo. Pois é. Agora, nós vamos ir um pouco mais adiante. Eu pensei que nós fôssemos terminar aqui, mas eu estou achando que nós vamos um pouco mais adiante. E nós vamos falar: pois se ocupar com ambos faz esquecer o pecado. Lembra? Mishnah vem separadinha, nós a separamos assim conforme o livro para irmos fazendo a leitura. Então, nós estamos na parte do pois se ocupar com ambos faz esquecer o pecado. Quem são os ambos? Ocupar com que ambos? Quem são esses dois? Nós vamos ver. Por que as pessoas pecam? Uau! Uau! Por que tantos precisam recorrer a psiquiatras? Em muitíssimos casos, isto se deve simplesmente a que suas mentes estão vazias de todo objetivo e sentido de responsabilidade, sem objetivos, deveres e obrigações estáveis sobre os quais organizar suas vidas. Estes destituosos se perturbam. Aqui, já no começo, vou dar um adendo. Porque tantos precisam recorrer a psiquiatras. Aqui nós não vamos julgar o Sr. Irving Bumim, quem sou eu, mas nós vamos dar um adendo que, nesse momento, quando nós colocamos psiquiatria, nós precisamos entender que remédio só remedia, não cura ninguém. Quem cura é Hashem. Mas nós precisamos ter uma conexão muito profunda. Então, de repente, alguém está assistindo lá e tem um problema psiquiátrico e está dizendo: como assim? Quer dizer que eu peco porque, olha só, porque as pessoas pecam. Porque quer dizer que o pecado é a mesma coisa de eu ter um problema psiquiátrico. Não, você pecou antes. Por isso você tem um problema psiquiátrico.
Antes quando? Antes naquele lugar onde você talvez não acredite que exista, que são as outras vidas. Que são a nossa conduta íntima, a nossa conduta reta, a nossa conduta decente ou indecente com o próximo, conosco, com tudo. A doença, ela não vem no corpo e depois ela adoece a alma. A doença adoece a alma primeiro. A manifestação vem no corpo depois. Quando Hashem, dentro do judaísmo, construiu os mundos, eles eram luzinhas, eles eram invisíveis, eles não eram feitos de matéria densa. Todas as manifestações e as contrações que tiveram, respingando no próximo mundo, né? A sabedoria daquele que vem vindo, o mundo passando suas características a outro, uma sefirá passando seu atributo a outra, mas se apagando, cada vez mais se apagando, né? É como assim, você ensina para o seu filho algo, ele aprende, ele ensina para o filho dele, que é o seu neto aprende um pouco menos, mas está lá na sua essência. Assim Hashem construiu o mundo, os mundos, né? Que não são vários, é o nosso universo, até chegar no homem, até chegar em Malchut. Lá ele determinou qual seria a grandiosidade da matéria densa. Então as doenças não vêm de fora para dentro. Se eu te der um soco na cara e depois isso der um problema lá no teu rosto e tal, te machucar, não sei o que, daí sim, foi de fora para dentro, né? Eu te dei, você se machucou. Mas as doenças, principalmente as doenças psiquiátricas, psicológicas, emocionais, não são tratáveis e curáveis de uma maneira remediando. E não são nem compreendidas por quem não quer compreender que nós trazemos coisas de outras vidas. E que nós precisamos modificar a nossa conduta para daí sim, na próxima, lapidando o nosso ser, nós vamos vindo com menos problemas, com menos doenças. Então, comparar um pecado a uma doença psiquiátrica, a procurar um psiquiatra, é uma parte que eu não concordo aqui. Porque o pecado, provavelmente, foi a causa e a consequência, o problema psiquiátrico. Não são a mesma coisa. E nós, olhando para o problema, abraçando o problema, chega, vai, vem cá, problema, vou compreender o que aconteceu, o que machucou tanto minha alma, o que foi que eu deixei ou não de fazer. Ninguém vai procurar ali para ver aqueles videntes loucos, vamos ver o que foi tua vida. Não, não, nada disso. Você com você, você com você e Hashem te amparando. Eu machuquei a minha alma com isso, com aquilo, isso não está me fazendo bem. Você vai lá e consegue tratar. Aquilo que chegou no físico, chegou no cérebro. O problema que não era cerebral, era mental, é de alma ou emocional. Um problema que chegou no físico deve ser tratado por os enviados de Hashem, que são os médicos especialistas psiquiatras. Quando uma doença chega no físico, ela precisa dessas luzinhas cheias de vocação. Claro que vai ter os charlatães, mas nós não vamos procurar esses para tratar o seu problema físico. Dei um adendo longo. Mas se você mergulhar neste duplo programa de Torá e Derech Eretz, o estudo da Torá e o trabalho produtivo no terreno secular, encontrará tantas coisas significativas para fazer que sequer terá tempo para pensar em pecar. Verdade. Fica estudando a Torá o dia inteiro aí para você ver. E entre meio ao seu próprio trabalho, que nem eu faço, o trabalho aqui, e aí a família lá e faz essas coisas todas. Fique fazendo isso o dia inteiro. Aí depois, se você queira pecar, procure um tempo. Não tem tempo, você nem pensa nisso. É como o Lashon Hará, não sai na boca se você não pensou.
Se você não pensou, não vem para a boca. Se não vem para a boca, não há ação e não há o dano. Por outro lado, um espírito humano que não encontra uma válvula de escape para suas energias na Torá, nos estudos religiosos e na observância, é como um corpo de água bloqueado. Um corpo de água bloqueado volta-se sobre si mesmo. Junta espuma, rejeitos e sedimento. Como os sábios dizem, quem abandona a Torá não tem forças para enfrentar um único dia de tribulação. E eles virão. O povo de Israel tem tribulação desde que conhecemos a The Bible. Tribulação, confiança em Hashem e Emuná. Tribulação, confiança em Hashem e Emuná. Aí apareceu o manual. Aí é Torá. Aí é tribulação e é Torá. Aí é guerra, é Torá. É Torá e é guerra, é Torá, é conflito. E você busca no mundo inteiro dos grandes povos que não viraram somente peça de museu. Israel está lá. Os judeus estão aqui. E nós estamos aqui. Agora. Bom, quando os irmãos de Yosef o jogaram no poço, a Torá nos diz: o poço estava vazio, não havia água nele. Lembram da história de Yosef, né? Estava vazio, sem água. Não seria supérflua, então, a segunda parte do versículo? Bom, se está escrito o poço estava vazio, não precisava ter dito não há água nele, né? Aí o Talmud sábio vem e diz. O Talmud interpreta que o acréscimo de texto aparentemente supérfluo indica que não havia água nele, e sim serpentes e escorpiões. Aqui, quer dizer, não tinha água, a água não tinha, quer dizer, mas tinha outra coisa. Aqui nos é sugerido um pensamento profundo. Quando se esvazia um poço, ele fica cheio de serpentes. Quando a mente está vazia, converte-se num poço de serpentes. Como é que tem outro dizer, agora esse eu não vou me lembrar, como é que é a mente vazia, a oficina do diabo, uma coisa assim, pessoas vazias, né? Cabe qualquer coisa lá dentro, você enfia qualquer coisa, qualquer porcaria entra. Então, nesse caso, entrou serpentes. A natureza rejeita o vácuo. Se houver algum, as criaturas naturais menos desejáveis se apressam em ocupá-lo. O estômago não consegue se alimentar sem seus próprios sucos gástricos, nem a mente funciona com seus próprios fantasmas psíquicos. Aqui é complicado, porque fisicamente falando, problemas gástricos importantes. Dentro da medicina, eu sou bem metida, viu, gente? Tudo de tudo. Desses problemas psiquiátricos, não, psíquicos, tá? Porque pode ser simplesmente um problema psicológico. Problemas psíquicos, esses fantasmas, há uma porcentagem feita por pesquisas, tá? De universidades, da faculdade de medicina, de psiquiatria. Essas pessoas têm uma propensão muito grande a ter problemas estomacais, úlceras e muito mais. Todos os nossos órgãos estão interligados e conectados com eles mesmos e com algo muito mais profundo e esotérico. Por isso, cada mitzvah, todas as mitzvot correspondem aos nossos órgãos, tendões e assim por diante. Devem ser dados objetivos e valores ao ser humano a partir do seu exterior. O prisioneiro não consegue se libertar do seu calabouço quando valores sólidos e abençoados pelo céu são destronados. Paixões mesquinhas assumem o poder. O Yetzer Hara, ele fica ali, espreita, já sabemos disso, fica só esperando.
Onde não tem Torá, tem espaço para ele entrar, deitar e rolar. Então, quando valores sólidos e abençoados pelo céu são destronados, paixões mesquinhas assumem o poder. Vocês sabem que a morada do Yetzer Hará fica na nossa parte, na nossa dimensão, na nossa divisão primeira, de baixo para cima da nossa alma em Nefesh. Ele vive em Nefesh. Aquele pedaço de bolo que você tá com fome, quer comer, comeu, passou a fome, mas você quer se dar um gostinho, tudo bem, pode ser, pode comer, porque é gostoso. Por isso as coisas têm sabor para nós termos vontade de nos alimentarmos, além do instinto e do desejo, mas aí ele vem e diz que você tem que comer muito mais. Muito mais. E ele está onde? Ele está em Nefesh. Nefesh. Se ele estiver engajado numa existência significativa e plena de objetivos, você não esquecerá apenas suas próprias tentações, mas as limitações dos outros. Quando você tiver um senso de segurança e autorrealização em atividades de valor e propósitos divinos, não ficará por aí latindo para todos e encontrando defeitos em tudo. Quer dizer, lachonará, lachonará, lachonará. Fala mal do outro, enche o saco, critica, essas coisas. Por quê? Porque você está engajado numa existência significativa, cheia de propósitos, cheia de objetivos. Então, se você não tem propósitos, se você não tem objetivos, saiba que existem tarefas que são só para nós. Não se preocupe se você não sabe qual é o seu propósito, ou qual é a sua missão. Agora virou moda, o propósito, a missão, não sei o quê. Pague tanto que eu descubro qual é a sua missão. Não é nada disso. Tá? A missão é todo dia, um pedacinho, um pouquinho. Procure todos os dias. O nosso propósito, se ele não é claro para nós, ele pode ficar claro para nós. Os nossos objetivos têm que ser limpos como as nossas roupas. Né? E nós vamos descobrindo aos poucos quais são os nossos propósitos. E assim como quando a gente faz lachonará de manhã, tá? E à tarde a gente se corrige, ou a gente não faz lachonará à tarde, de manhã, mas à tarde a gente faz uma bobagem, cai, isso, a gente está vivo aqui, é para Tikkun. O tempo todo Tikkun, que é conserto, nós estamos nos consertando. Então não pense que você, hoje, não consegue ser melhor do que ontem. Nós sempre somos melhor do que ontem, tem que ser assim, nós precisamos trabalhar isso, sermos melhores do que ontem. Então, provavelmente, amanhã nós seremos melhores do que hoje. E isso são passinhos de formiga. Mais uma prova de que não é numa vida só, porque é bem difícil numa vida só. Nossa, eu quero que tenha muitas. Eu espero que tenham muitas vidas, que a gente possa, assim, ó, sair desse quando for pra sair mesmo, porque isso aqui é maravilhoso. A vida é maravilhosa. Mas inteiros, né? Inteiros evoluídos de verdade. De verdade. Pessoas honestas, pessoas limpas. Bom, e assim, a tradição... aqui quando ele fala que ficará por aí latindo para todos, encontrando defeitos em tudo, olha, agora eu não posso ser preconceituosa, eu ia dizer a véia da janela, mas é o seguinte, é aquela pessoa que fica na janela olhando todo mundo passar, é bem legal, porque qual é o problema se eu quero ficar na janela vendo todo mundo passar? O dia inteiro. A pessoa passa pra cá, a pessoa passa lá, ela sabe tudo, a pessoa sabe tudo. Sabe quem entrou na sua casa, quem saiu da sua casa, quem é que tá... sabe a vida de todo mundo, a dela, ela nem sabe, vazia. E o que isso produz? Produz ela ficar latindo o dia inteiro. O defeito dos outros, falando pra todo mundo isso e aquilo. É aquele tipo de pessoa que não se olha no espelho, não sejamos essa pessoa que não se olha no espelho. E assim a tradição aprova que uma pessoa gaste parte de seu tempo para alcançar objetivos mundanos. Sim, tá? Ela precisa gastar tempo para alcançar objetivos mundanos. Você trabalha porque você quer colocar comida na mesa? Ou você trabalha porque você quer colocar comida na mesa? Você quer oferecer a melhor escola para os seus filhos? Você quer comprar aquela roupa que é mais bonita para você poder ir naquele outro lugar? Você quer comprar um creme para o rosto? Você quer comprar um bonito sapato e ao mesmo tempo você quer fazer um curso de inglês? No nosso caso, você gostaria de pagar por um curso de hebraico? Então são coisas
mundanas, objetivos mundanos, que nós precisamos gastar tempo para isso, porque nós somos carne. Aqui. Nesse momento aqui, mundano. Mas que mal lhe faria se de vez em quando um pensamento da Torá entrasse na sua mente durante a enfadonha existência de um dia de trabalho, para enriquecer sua vida espiritual. Uau, 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 uau. Quem começa a estudar o judaísmo faz isso o dia inteiro. Pensa o dia inteiro em Deus. Pensa o dia inteiro na Torá. Não fica relaxado para as coisas do dia a dia, muito pelo contrário, quer ficar maravilhoso, quer ser inteiro e se aproximar da perfeição em todas as coisas, sejam mundanas ou não. Então, vai estudar judaísmo, que você não vai pensar só uns minutos do dia, mas o dia inteiro. Qual é o significado daquelas palavras da Torá? Ou como era que Hillel e Shammai discordavam a respeito daquele ponto da Mishnah? Você sabe disso? Não sei. Nunca vi. Nunca ouvi falar. Pois é. Quem sabe um minutinho do seu dia, do meu dia. Você pode protestar argumentando que isto é impossível. Se você está concentrado nos assuntos comerciais, como pode pensar na Torá? Você pode insistir que isso é simplesmente impossível. Bem, será mesmo? Nossa, esse vídeo vai ficar longo, mas eu preciso falar para vocês como é que é o meu dia a dia. Chego aqui antes de abrir, aqui no meu trabalho. Chego antes de abrir as portas, né? Eu tenho comércio. Eu venho antes desse horário aqui. Então, eu tenho um momento para fazer o meu chimarrão, eu tenho um momento para gravar um vídeo. Às vezes, eu tenho um momento para fazer as preces, que são longas. As bênçãos eu tento fazer em casa antes de sair. Faço as preces aqui, porque é tudo muito, né? Se eu estou gravando, existe um botão ali, que estou olhando para ele agora, que se chama pause, se alguém bater. Mas quando entra o horário do comércio, eu viro a placa do fechado para aberto e eu estou aqui trabalhando. Quando eu estou atendendo um cliente, eu estou atendendo um cliente. Quando eu não estou atendendo um cliente, eu estou com o Taná na mão, eu estou com o Maimônides na mão, eu estou com a janela da Academia de Moisés aberta, estudando. Então, como não dá? Como não dá? A tecnologia nos deu o pause. Agora eu descobri que no computador tem o K. Já falei para vocês que eu não tenho que ficar procurando com o mouse, eu ficava que nem uma louca. K, dá pause. Então, nós podemos sim, e a prioridade precisa ser a Torá, porque é a Hashem que nos sustenta. Tudo isso não existiria se Ele não tivesse nos criado. Então, primeiro é Ele. É algo que não é nem religioso, é óbvio. Não estaríamos aqui, nós não estaríamos sequer discutindo o fato de que você tem ou não tem o tempo de estudar a Torá. Se nós não existíssemos. E nós só existimos pela sua vontade. Sua, com letra maiúscula. Bom, você pode protestar argumentando que não tem como, né, fazer isso. Bem, será mesmo? Frequentemente, quando estamos imersos na oração, acaso não permitimos que pensamentos desgarrados de negócios invadam nossas mentes? Às vezes sim, né? Algo como, por que um cliente que deveria ter chegado ainda não telefonou? Se você pode recitar suas orações e pensar nos negócios, por que não pode fazer negócios e pensar um pouco na Torá? Pode sim. Garanto que você vai fazer melhores negócios. Garanto isso. O estudo da Torá exige esforço. Nas palavras da Torá, se nos meus estatutos andardes e meus preceitos guardardes. Se. Qual será o seu presente? Qual será a consequência se fizerdes isso? Urashi comenta, se você trabalhar na Torá. Ele comenta se você trabalhar na Torá. Nós, Bnei Noach, trabalhamos na Torá. Não é mesmo? Para viver de acordo com o judaísmo, não é suficiente observar os mandamentos, leis e mitzvot de forma mecânica e sem sentido. Deve-se realizar esforços tenazes para estudar e compreender
a Torá. Para conseguir dominar até mesmo uma parte limitada da Torá com alguma profundidade, é preciso extrema concentração por um longo período de tempo. A repetição leva à perfeição e leva à compreensão, porque a perfeição precisa de compreensão, de da'at. Você precisa compreender e discernir. Por isso, estudamos os 5 livros de Moshe Rabbeinu sem parar. Cada parashá de cada semana, juntando todas as parashiot, até chegar novamente o Ano Novo Judaico. Lá estamos nós novamente estudando os 5 livros e estudando os 5 livros e estudando os 5 livros. Bom, você precisa se dedicar e batalhar por isso. O estudo sem esforço é superficial e não permite que você compreenda o assunto como se deve. E seu estudo tampouco penetrará nas profundezas de sua consciência e entendimento da a sefirá que ficam arrancando da árvore da vida, que me dá uma agonia quando a bolinha não está ali. Agonia. Não somente a Torá requer trabalhos e esforços extenuantes. Eretz, ganhar o sustento, ou seja, parnassá. Também significa trabalho duro, dedicado e concentrado. Mas observe que a Mishnah usa o singular aqui. Yegiat shenehem, o trabalho. Yegiat, de novo, Yegiat shenehem, esse é com M, tá? Com mem no final. Shenehem, o trabalho, e não trabalhos. Desgastante de ambos. Para a Mishnah, estudar a Torá e ganhar a vida devem formar uma só tarefa. Desde que eu comecei a fazer isso na minha vida mudou. Olha, eu tô que nem aquele pessoal que dá depoimento, minha vida mudou. Desde que eu comecei a unir as duas coisas e a importância maior é a Torá e ponto final, e eu consigo fazer tudo junto, até porque eu sou mulheres que conseguem fazer mais coisas, faço tudo. Minha mente fica ali um turbilhão, faço todas as coisas maravilhosamente e minha vida mudou para melhor. Por que você ficou rica? Não, eu fiquei feliz. Fiquei feliz, fiquei plena, fiquei completa, sabe? Poucos espaços vazios tem aqui, não tenho nem tempo na minha cabeça. Um só trabalho exaustivo e não 2 departamentos separados na sua vida. Exatamente isso. Pois ela assume que você trabalhará e conduzirá seus negócios de acordo com a Torá. Eu já fazia as coisas de acordo com a Torá, quando eu não conhecia muito bem a Torá. Agora, é completamente de acordo com a Torá. Ah, mas aí você é muito honesta. Mas daí você é muito Caxias, né, que chamam. Aí você não vai ter dinheiro, você não vai não sei o que. Sei lá, já tô velha, nem sei. Talvez não tenha mesmo. Talvez não venha a ter grandes coisas, mas eu tenho coisas tão valorosas. Eu tenho tesouros tão valorosos, e que eles vão comigo quando eu não estiver mais aqui. Os que não têm muito valor não vão. Aí que podem ficar aí, não tem problema. Estou nem aí. Agora já não sei onde é que eu estou, tá? Mas nós vamos nos achar aqui. Bom, quando um tratado do Talmud é completado, um Sium, né, que é uma cerimônia de encerramento, é conduzida. E nela há um texto prescrito a ser recitado. Ele compara a vida daqueles que estudam a Torá com aqueles que se dedicam exclusivamente às ocupações e prazeres mundanos e diz, aspas, nós trabalhamos e eles trabalham. Trabalhamos e somos recompensados, enquanto eles trabalham e não são recompensados. É isso que eu sinto hoje. Mas será mesmo assim? Certamente, iria parecer que os envolvidos na perseguição das metas mundanas seriam os mais seguramente recompensados, né? Porque faz a coisa mundana, vende uma coisa, ganha o dinheiro, tá ali, é palpável, é visível e é imediato, né? A não ser quando seja no cartão, né?
Certamente não são os mais piedosos que ficam quietos no seu canto os que juntam grandes fortunas. Vamos responder isto mediante uma parábola. As parábolas são demais. Um empreiteiro assinou um contrato para construir uma casa. 2 dias antes do prazo em que ela deveria estar terminada, a casa desaba e ele não poderá cumprir o seu contrato. É um azar para o empreiteiro, pois ele tem de arcar com todo o prejuízo. Todo o trabalho dispendioso e investimento realizados naquele projeto vão por água abaixo. O estudo da Torá, porém, é algo inteiramente diferente. Suponha que, após semanas de concentração dedicada, você consegue interpretar uma passagem do Talmud. E tem gente que começa a estudar a Torá hoje e amanhã já diz, esse tudo da Torá. Isso aqui quer dizer isso, aqui quer dizer aquele outro, isso aqui quer dizer aquele outro. Né? Ou começou ontem e hoje está dizendo, eu entendi tudo do Talmud, eu não preciso mais. A pessoa lê e ela diz assim, eu já li, eu já aprendi. Não acaba aqui, é para sempre. Não é uma leitura, é um estudo perpétuo. Daí alguém vem e levanta umas poucas objeções incisivas que refutam integralmente a sua interpretação, né? Depois que você se achou o bambambam porque interpretou o Talmud. Já me aconteceu isso. Eu interpretei, veio um lá, me deu um chade, sabe? Eu interpretei um tratado lá, uma coisa assim, fui falar com uma pessoa bem grandona, a pessoa me deu uma aula que fiquei... guardei a língua, né? Que eu não tive nem palavras. Bom, isso significa que todo o esforço durante várias semanas foi desperdiçado? Não. De modo algum. O seu estudo ainda assim foi uma mitzvah, porque a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa começar, porque a gente precisa arriscar a nossa interpretação. E nós vamos continuar, então nós vamos melhorar. Então a mitzvah foi feita, mesmo que nós tenhamos entendido errado coisas que não podem ser interpretadas de outra forma, porque a maioria podem, porque a voz pode. Estamos aqui interpretando. Você receberá sua recompensa, pois aqui o esforço é levado em conta, assim como os resultados. Ao aprender a conhecer a Torá, somos recompensados mesmo pelos nossos esforços perdidos. Então, não pense que você não entendeu nada. O pouco que você entendeu já é uma mitzvah. Vai e estuda, né? Como diz a máxima. O resto é história. No momento mais dramático e importante da nossa história judia, quando o povo estava diante do Monte Sinai, o Todo-Poderoso ofereceu a eles sua Torá, eles responderam vibrantemente, em uníssono: Maaseh venishma, faremos e escutaremos. Neste momento, diz o Talmud, miríades de anjos apareceram e colocaram 2 coroas sobre cada israelita, uma para Naaseh e outra para Nishma. Este é o programa duplo do judaísmo: fazer e entender, estudar os preceitos da Torá e tecer ambos em nossas vidas, em nossa vida diária e nas nossas atividades mundanas. Os 2 tefilim para o judeu, né? Os tefilim, os filactérios, que colocamos a cada manhã, também simbolizam isso. Um é colocado sobre o braço com a conotação nascer, tá? Nascer, faremos. Nossa prontidão em agir. Colocamos o outro sobre a fronte. É aqui assim, né? Você sabe. Simbolizando Nishma. Escutaremos. Mas como assim escutaremos na cabeça? Nosso estudo e entendimento. Agora, é nosso costume pôr o tefilim na mão primeiro e removê-lo por último, de sorte que o tefilim da cabeça nunca seja usado sozinho. É coisa maravilhosa.
O significado disto é claro e vital. O judaísmo rejeita o conhecimento sem ação. É o que nós estávamos falando. Você vai lá para o monte, lá, sei lá, para uma montanha, ficar meditando, ficar entendendo, ficar meditando mais um pouco, ficar conhecendo, se elevando, mas nunca coloca em ação. Nunca coloca em ação. Então, de que vale? O Shel Rosh é o da cabeça. Rosh é cabeça. Nunca deve estar sozinho sem o Shel Yad, que é o do braço. O judaísmo não pode viver e crescer na estufa mental de uma torre de marfim. A Torá insiste no pensamento visando a ação e no estudo destinado à observância das mitzvot. Vou ler de novo. A Torá insiste no pensamento, estudo, pensamento, discernimento, visando o quê? Visando a ação. Porque um pensamento bem formulado, um estudo bem compreendido, né? As coisas, um discernimento do que deve ser feito faz com que você haja de forma incisiva e correta. A Torá insiste no pensamento visando a ação e no estudo destinado à observância das mitzvot. O aprendizado deve ser sempre acompanhado pelos feitos e pela realização dos preceitos na prática. Por isso eu amo de paixão, porque a voz, principalmente dentro aqui deste livro interpretado pelo senhor Irving Bumin, onde ele deixa claro que altruísmo você só faz quando compartilha. E que tudo que nós estudamos, que nós conhecemos do mundo, que nós aprendemos é para nós colocarmos na vida prática. Para o tikkun, ou para ajudar no tikkun dos outros, ou para ajudar no tikkun do mundo. Porque nós somos a última manifestação, nós somos a obra final neste ciclo de Hashem. Então, todas as manifestações que foram vindo, elas precisam ser realizadas aqui. Nada é um espírito no mundo sem um corpo. Uma alma no mundo sem um corpo. Para fazer, para agir, para executar a tarefa. Essa foi a segunda Mishnah, a Mishnah 2, do capítulo 2, do Pirkei Avot, a ética do Sinai. Então vamos trabalhar, vamos estudar Torá, vamos trabalhar, vamos fazer tudo ao mesmo tempo. Esta vida neste momento é curta, mesmo que tenham as outras, esta é curta. Vamos aproveitar o máximo estudo de Torá junto com as nossas realizações mundanas, com a nossa vida. Enfim, nós não terminamos a Mishnah porque ela é longa, então nós vamos dividir em 2 vídeos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam estudando a Torá, espero que vocês compreendam a minha colocação sobre moral e ética, a minha visão sobre isso. Espero que vocês sejam, se você acha que a ética é moral e moral é ética e você não pensa como eu, não faz a mínima diferença. Nós queremos uma conduta reta, nós queremos servir a Hashem, nós queremos ser felizes. Então, não importa que nome que use, o nome pouco importa. Agora nós vamos ler então, nossa, deu 1 hora, o Salmo 53, acho que me deu vontade de ler o 53. Eu abri o Taná e eu tinha escolhido o Salmo 75. Eu fiz uma coisa aqui, um pecado, eu derrubei o Taná em cima de uma almofada, graças a Deus, ó, tá? Baruch Hashem, foi em cima de uma almofada, não foi no chão. Mas quando caiu, fechou. E quando eu fui pegar o Taná, eu peguei de mau jeito, novamente, estava bem louca aqui, e ele abriu no 53. Os Salmos, eles não são, ele não é um livro de orações, mas se transformaram em orações.
E não é um oráculo, mas abriu ali, então nós vamos ler. Tenham todos um ótimo dia. Tomara que vocês tenham gostado, que a sua vida seja maravilhosa, cheia de conduta reta. Porque a volta. Curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho para não perder as notificações. E é isso. Tenham um ótimo dia. Isso aqui dá uma trabalheira, mas eu tô amando. Vamos lá. 53. Ao mestre do canto sobre Mahalat, uma esquila de David. Os malévolos dizem em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e desprezaram a justiça. Não há entre eles quem pratique o bem. Dos céus, Hashem perscruta o coração para verificar se alguém se preocupa em buscar a Deus. Mas todos se contagiaram com a depravação e não há um sequer que pratique o bem. Acaso não se apercebem de seus erros os iníquos, que devoram o meu povo como se fora pão e que não invocam a Deus? Serão atingidos por um terror como nunca houve antes, pois o Eterno espalhará os ossos dos que se sitiaram, dos que te sitiaram, ó Jerusalém. Ele os humilhará e os tornará objeto de desprezo. Que de Sion venha logo a salvação de Israel, quando o Eterno fizer retornar seu povo. Yaakov exultará e Israel se rejubilará. Shalom. Vamos apertar no Pai. Músicas alegres, felizes e louvando a Deus. Tem gente que pensa que, ai, é mais música aqui com música religiosa. Não, não, não. Aqui tem Torá. Tchau, gente. Tenham um ótimo dia, uma ótima vida. Amém, 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 amém.